Quando viver não é o bastante. Nessa manhã eu quero refletir um pouco com vocês, com temor e tremor, debaixo de oração. Normalmente eu gasto horas durante a semana preparando o que eu vou pregar. Eu gastei um tempo escrevendo, reescrevendo, riscando, acrescentando, tirando, extraindo, ponderando. Fui dormir com essa reflexão no meu coração, acordei, fiz café e fiquei na cozinha relendo o que eu ia falar, que eu ia partilhar com vocês. Porque o lugar de onde eu falo o que eu tenho a vos dizer nessa manhã, a lhes dizer, é um lugar de fragilidade e não de força. É um lugar de comunhão com aqueles que sofrem. E não de uma exposição acadêmica sobre o tema do suicídio. Estamos no Setembro Amarelo, mas não é tanto motivado pelo Setembro Amarelo, pelas ações que já há algum tempo têm sido tomadas, não apenas pela Sociedade Brasileira de Psiquiatria, pelo Conselho Federal de Psicologia, os conselhos regionais, por ONGs, por igrejas, pelo CVV. Mas eu falo o que tenho a vos falar hoje de manhã e faço algumas perguntas. Por exemplo, o que faz alguém achar que a vida não vale mais a pena? Você já refletiu sobre isso? Apropriadamente, suficientemente, adequadamente, reverentemente, biblicamente, cientificamente? O que faz alguém achar que morrer é melhor do que viver? Que tipo de desespero, que desesperança é essa que me faz desistir do maior presente da vida, que é a própria vida? Essa semana, uma adolescente que está cerca de 1 ano conosco, talvez um pouco mais, um pouco menos, não sei precisar exatamente, um pouquinho mais. Mas ela veio para a nossa igreja quando a gente mudou para cá, então é um pouquinho mais de 1 ano. Eu me reservo ao direito, muito respeitosamente, não citar o seu nome. A gente está transmitindo, isso vai ficar exposto no nosso canal. Apesar de ter a autorização dos pais, mas eu penso que a gente tem que pisar nesse terreno descalços, tirar as nossas sandálias, porque quando a gente fala da vida e fala da morte, a gente pisa no terreno do mistério. E eu temo reconhecer que algumas pessoas não têm o reconhecimento do quão santo é esse terreno, essa terra onde a gente medita sobre o mistério da vida e o mistério da morte. Seus pais me autorizaram a citá-la, mas eu quero me reservar a não citar o seu nome, mas é uma menina, uma adolescente que nós amamos. Eu tive o privilégio de conduzir as águas do batismo no ano passado. Eu tive o privilégio de instruir biblicamente e que tenho o privilégio de caminhar conosco, com o Dimas, com os seus líderes, com o Dimas, com o Felipe, com o pastor José Augusto, mas que também dá a eles, seus colegas adolescentes e líderes, o privilégio de ter a sua amizade, seu sorriso, né, sua alegria. Mas ela vem lutando com questões emocionais importantes, sérias, questões psicológicas, vem sendo cuidada psicologicamente, psiquiatricamente, fraternamente, familiarmente. E essa semana, quase que a gente perde, acabei citando o nome, quase que nós a perdemos. Você vê o quanto é visceral, né?
Mas eu tenho autorização dos pais dela. Quase nós a perdemos no momento de profunda dor, no momento de angústia intensa. E que nós não discernimos, nós não explicamos. Uma das minhas intenções hoje de manhã é te advertir sobre o perigo de especular sobre um tema como esse. Sobre o quão temerário é ficar fazendo conjecturas. A minha mensagem hoje de manhã, apesar desse tom solene aqui, grave, com o qual eu abro a minha fala, a minha mensagem é uma mensagem de esperança. De esperança. O que eu extraio da Escritura que eu quero ler com vocês hoje de manhã, o que eu extraio desse texto que eu vou ler com vocês, pode ser resumido na seguinte frase: quando viver não é o bastante, Deus está pronto a nos socorrer. Se você não gravar nada do que eu disser aqui, leve essa frase com você. Ela concentra, ela compacta a minha palavra pastoral hoje de manhã. Quando viver não é o bastante, e vocês vão entender de onde eu tiro essa frase, essa afirmação. Deus, o Deus da vida, o Deus que, segundo a Escritura, é Deus de vivos e não de mortos, porque todos estamos vivos diante dele. Todos estamos na presença dele, diante do seu olhar insondável. Os que já partiram e os que estão aqui ainda nessa terra. Todos estamos diante dele. Para nós existe morte. Para Deus existe o ser humano criado à sua imagem e semelhança na eternidade. O mistério da vida e o mistério da morte só não são menores do que o mistério de Deus. Do Deus que nos criou. Do Deus que não é amor porque nos ama, mas de um Deus que é amor antes de existir o tempo. Agostinho de Hipona uma vez fez essa reflexão. Deus é amor não porque Ele nos ama, mas porque antes que existisse tempo, espaço, matéria, Ele já se amava, amava-se a si mesmo. Porque o Deus a quem adoramos é uma eterna comunhão de amor, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. O Pai que é Deus, mas não é o Filho e nem é o Espírito. O Filho que é Deus, mas nem é o Pai e nem é o Espírito. O Espírito que é Deus, mas nem é o Pai e nem é o Filho. O mistério da Trindade que eu não domino, que eu não resolvo, que eu não consigo discernir, que eu não dou conta, mas diante do qual eu me prostro. E diz Agostinho que esse Deus que existe antes do tempo, que existe não, que é, porque Deus não existe, Deus é. Esse Deus que é antes do tempo, antes do espaço e antes da matéria, sendo Ele mesmo criador do tempo, do espaço e da matéria, Agostinho diz que Ele é o amante, o amado e o amor. Isso é de uma lindeza. Esse Deus triuno da graça, Pai, Filho, Espírito Santo, é a um só tempo o amado, a quem amamos. Ele é o amante que nos ama. E Ele é o amor com o qual nos amamos, como diria Bernardo de Clairvaux. Só podemos amar a Deus com o amor que Ele nos concede. Ele é o amado, o amante e o amor. Isso é um mistério, eu não dou conta. Toda a teologia se debruçou sobre o mistério da Trindade, a teologia antiga. Toda a teologia que se debruçou não deu conta. O mistério da vida, o mistério da morte só é menor do que o mistério do Deus que nos dá a vida e que olha para a nossa morte como parte da vida. A minha mensagem é uma mensagem prenhe de esperança. Quando viver não é o bastante, Deus está pronto a nos socorrer.
Por que é difícil a gente falar sobre esses temas suscitados pelo Setembro Amarelo? Por que é difícil para mim, para você ponderar, refletir, meditar sobre o problema do suicídio, que para Camus, filósofo francês existencialista, esse é o grande problema filosófico. Por que para nós é tão difícil? Por várias razões. Uma delas, sem dúvida, são os seus, talvez a maior sejam os seus mitos, mas eu também diria os seus preconceitos. Por exemplo, há um mito de que falar sobre o suicídio incentiva o suicídio. Isso é um mito. Está comprovado psiquiatricamente, psicologicamente, existencialmente, que quando você trata de um tema, você alivia a tensão, você o dilui, você elabora isso. Isso é um mito. A psiquiatria, a psicologia nos confrontam. E preconceitos como que a pessoa tem que ter muita coragem para tomar essa decisão. Alguém que chega ao ponto de achar que viver não é o bastante, não está consciente o suficiente. Vocês percebem isso? Vocês entendem isso? Ou a nossa religiosidade, às vezes tão tacanha, tão míope, me permitam termos duros, que numa situação como essa, a gente, ao invés de exercitarmos a misericórdia, porque o nosso Senhor nos diz que bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Ao invés de exercitarmos misericórdia, nós começamos a especular sobre questões de soterologia, de salvação, de céu, de inferno. Não, irmãos e irmãs, não façam isso. Exercitem a misericórdia para que Deus seja misericordioso comigo e com você. Exercitemos. Então, mitos e preconceitos precisam ser enfrentados para a gente fazer uma conversa adequada sobre esse tema. Além dos mitos e dos preconceitos que nós precisamos reconhecer e enfrentar, eu preciso lembrá-los que o tema não é estranho à Bíblia. Essa expressão, quando viver não é o bastante, eu extraio desse texto que eu já vou ler com vocês, mas não é estranho, há precedentes bíblicos. Talvez o mais conhecido seja Judas Iscariotes, que num surto de remorso, tira a sua própria vida depois de, quando cai a ficha, quando ele se dá conta do seu desvario, da sua traição tão feia, ele tira a sua própria vida. Nós não estamos falando do Novo Testamento, mas se voltarmos ao Antigo Testamento, nós temos o precedente de Saul, visivelmente transtornado psiquiatricamente. E no final da vida ele se joga na sua própria espada. Saul, o primeiro rei de Israel. Sansão, no final da sua vida, destruído, esmagado pela reflexão do que fizera, de como ele se afastara dos propósitos do Senhor para a sua vida. A gente lê os Salmos e em alguns momentos a gente vê Davi profundamente angustiado, depressivo, desalentado, sem esperança. Senhor, o Senhor está surdo. Se eu tivesse asas, eu sumia daqui, voava, desaparecia. A gente vê Jó dizendo assim, Senhor, era melhor estar morto, parafraseando o texto bíblico, do que viver essa vida que eu estou vivendo. Um dos pregadores mais conhecidos de todos os tempos, Charles Spurgeon, considerado o príncipe dos pregadores, que reunia mais de 1.500 pessoas, sem microfone, no tabernáculo em Londres, batista que ele pregava. Ele sofria de profunda depressão. Na sua sermonística, isso é, nos registros dos seus sermões, das suas mensagens, eu acabei de ler um livro há algum tempo para me preparar para falar para pastores na CEPAL.
sobre a depressão de Spurgeon. Em alguns momentos ele diz assim: há uma escuridão tão profunda na minha alma que era melhor eu deixar de existir. Pregador, batista, reformado, homem de Deus, lutava com uma depressão clínica severa. E aí, quando a gente é instado, desafiado a refletir sobre esse tema, a gente, ao invés de olhar para as Escrituras, ao invés de olhar para a história, ao invés de ser objetivos, ao invés de fazer uma reflexão lúcida, a gente põe um pé no mito e a gente põe um pé no preconceito. O que gera o comportamento suicida? O que é o comportamento suicida? É a ideação, são as tentativas e o próprio ato desesperado em si. Irmãos, vocês não sabem o quanto é custoso para mim estar diante de vocês nessa manhã e fazer essa reflexão. O quanto eu penso em cada palavra, o quanto eu articulo cada ideia aqui com cuidado. Mas como eu lhes disse, a minha intenção é esperançar, é infundir pela palavra de Deus, pela ação do Espírito Santo, esperança nos seus corações. Porque quando viver não é o bastante, o Deus da vida está pronto a nos socorrer. E a propósito, pode haver entre nós pessoas que estão se sentindo assim: a minha vida viver não é o bastante. A minha vida perdeu o gosto, perdeu o sabor, perdeu o motivo, perdeu a causa, perdeu a razão, perdeu o sol, perdeu o brilho, perdeu a música, perdeu o sorriso. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Eu quero ler alguns versos com vocês e, ao expor esses versos, eu oro, Senhor, que o Teu Espírito infunda esperança nos nossos corações e nas nossas mentes. Nos ajude, Senhor. Para onde iremos nós? Só Tu tens palavras de vida eterna. Tu que afirmastes diante do túmulo de Lázaro: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ó vida da nossa vida, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós, pecadores, nessa manhã, Senhor. E faz raiar o sol da vida de novo em corações que estão nublados pela tristeza entre nós aqui, Senhor. Em nome de Cristo Jesus nós oramos. Ora, verso 1 do capítulo 19 do primeiro livro dos Reis. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã, nessa hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a vida deles. Elias teve medo. Se você puder, sublinha a palavra medo. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto. Sublinha a palavra deserto. Caminhando um dia, chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte. Vocês ouviram? Ele orou pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida. Elias achou que viver não era o bastante. Já tive o bastante, Senhor. Chega, basta, tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente, um anjo tocou nele. Os pentecostais aqui não disseram aleluia?
De repente, um anjo tocou nele e disse: levanta-te, levanta-te, levanta-te e coma. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu, fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna. Sublinhe a palavra caverna. Medo, deserto, caverna. Essas palavras, essas ideias, essas imagens nos ajudam a refletir sobre esse difícil tema de hoje de manhã. E a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aí, Elias? O que você está fazendo aí? O que é que eu e você estamos fazendo com a nossa vida? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou. E agora estão procurando matar-me. O Senhor disse: saia e fique no monte na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. Depois do fogo veio um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, passou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: vamos dizer juntos? O que é que você está fazendo aqui, Elias? O que gera o comportamento suicida? O que faz com que eu acredite que viver não é o bastante? Isso é multifatorial, irmãos. Por isso, esse reducionismo, essa generalização, às quais nós somos tentados a dizer: foi isso, isso é espiritual. O que não é espiritual? Tudo é espiritual. E quando a gente diz assim: isso é espiritual, normalmente o nosso evangelicalismo popular, a nossa cabeça de crente que não reflete muito, ao dizer que isso deve ser espiritual, a gente está pensando em quê? Em demônios que estão agindo, é ou não é? Mas tudo que eu faço é espiritual. Tudo que eu faço é espiritual porque eu sou um espírito. Eu não sou um corpo que tem um espírito, eu sou um espírito que tem um corpo. O meu corpo vai virar pó, um dia eu vou deixar esse corpo, mas eu continuarei na presença do Deus Altíssimo, do Espírito Santo, do Deus Eterno, do Ruach, daquele que é Espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Então esqueça essa conversa de que isso é espiritual. Tudo é espiritual. Esse nosso racionalismo cartesiano de separar as coisas, de dicotomizar as coisas. Isso é espiritual, isso não é espiritual. Cantar é espiritual. Jogar bola é mundano. Orar de madrugada é um ato muito espiritual. Agora, lavar a louça e levar o lixo, isso aí não tem nada a ver. Percebem essa nossa dicotomia? Então, quando a gente se debruça sobre esse tema, a gente está falando sobre algo que é multifatorial. Há fatores biológicos, genéticos envolvidos.
há fatores ambientais envolvidos. Então, há pessoas que nasceram com uma predisposição genética para a depressão. Há pessoas que são conduzidas a um episódio de depressão maior, como diriam as psicólogas aqui da nossa igreja, por fatores ambientais. Ou seja, a depressão, o abatimento da alma, o murchamento do espírito que leva alguém a achar que viver não é o bastante, pode ser tanto endógeno, está dentro de si, está nos seus neurônios, está no seu sistema nervoso, está nos seus neurotransmissores ausentes o suficiente, não presentes o suficiente, mas também pode ser exógeno, pode ser no ambiente. Pode ser nesse trânsito que a gente vive, pode ser num casamento que fracassou, pode ser numa carreira que não vai para lugar nenhum. E você fica ali anos a anos correndo igual um hamster e não sai do lugar, o reconhecimento não vem, o salário não aumenta. Pode ser, porque a depressão, nós conversamos com vocês, com os adolescentes na quarta-feira, uma forma da gente entender a depressão é um óculos escuro. Se você puser um óculos escuro agora, ao sair aqui do nosso prédio, você vai ver tudo cinza escuro, não vai ficar tudo cinzento? Só que você vai sair daqui meio-dia. Agora imagina se você puser esse óculos às 8 horas da noite ou às 11 horas da noite. Se o dia fica escuro com óculos escuro, imagina quão escura fica a noite se você usa um óculos escuro. A depressão é um óculos escuro. A gente olha para a vida e a gente só vê vultos e sombras. Então é multifatorial, é biológico, é ambiental, é relacional. E aí a gente se aproxima disso sem temor. A primeira palavra que eu pedi que vocês sublinhassem, ela é um símbolo, ela é uma pista. Ela é uma pista para a gente pensar por que alguém acha que viver não é o bastante. Que é a palavra medo. No caso de Elias, no texto lido, irmãos, no caso de Elias, qual foi o medo de Elias? Ele teve medo de ser morto por Jezabel. Mas espera aí, ele havia enfrentado 400 profetas. Algumas horas ele estava no monte da ovação. E agora ele estava lá no vale da depressão. Elias, muito provavelmente, aqui eu tenho muito cuidado, tinha alguma questão emocional que ele não sabia. Porque ele saiu da ovação para a depressão muito depressa. E até um paradoxo aqui no texto, porque ele diz que ele teve medo e queria salvar a sua vida. Lutando para salvar a sua vida, ele quis morrer. Ele fugiu para salvar a sua vida, e nessa fuga ele desenvolveu o comportamento de quem acha que viver não é o bastante. Então eu acho que a palavra medo, ela é uma pista importante. Todos nós podemos, de repente, nos ver paralisados de medo diante da existência, irmãos, porque viver é difícil a beça, não é? Como diria minha mãe, a irmã Nivalda, que já está com o Senhor, viver não é um mar de rosas. Viver não é piquenique na praia, viver é difícil a beça. Viver é perigoso, viver é gostoso, me permitam um trocadilho, mas também é custoso. Não é verdade? Então, o problema de Elias pode ser o nosso problema. A gente pode ser atingido de repente, nas curvas da estrada da existência. A gente pode dar de cara com um medo que nos paralisa e a gente acha que viver não é mais o bastante. E a gente diz o que ele diz. Senhor, já tive o bastante, tira a minha vida, eu não quero mais viver. Eu não dou conta. Mas nós podemos enfrentar e vencer os nossos medos. Quando eu estava na Jocum, eu tive uma aula, aos 19 anos, que eu nunca mais esqueci. O pastor, que eu não lembro o nome, eu não lembro o pregador, mas eu lembro da pregação.
que a mensagem é maior do que o mensageiro. Ele disse assim: corajoso é o medroso que acabou de orar. Corajoso. Você é corajoso? Corajoso é o medroso que acabou de orar. O medo, irmãos, é um tipo de fé invertida. Por causa desse nosso óculos escuro da depressão, a gente inverte a nossa fé. Ao invés de ter fé no coração generoso do Deus de toda a graça, a gente começa a crer no pior, na catástrofe. Que medos eu e você precisamos enfrentar? Você não precisa deixar que o medo te paralise e te faça crer que viver não é o bastante, porque quando achamos que viver não é o bastante, Deus está pronto a nos socorrer. Não coloque a sua fé no diabo. O medo é fé no diabo. Ô pastor, agora você deu uma espiritualizada. Não, estou sendo junguiano. Coloque a sua fé no Deus da vida, porque Ele está pronto a te socorrer como socorreu Elias. A primeira palavra é o medo. Examine os seus medos. Como diz uma canção do Lenine, eu tenho medo do medo do medo que dá. De que você tem medo? Segunda palavra é deserto. Deixa eu correr aqui. Os desertos são esses lugares onde a gente se sente só. O que a gente extrai da metáfora do deserto? É um lugar de intenso desconforto, calor demais de dia, frio demais à noite, de perigos a todo canto, por todos os lados, bestas selvagens, animais selvagens. O deserto é onde os nossos recursos se exaurem. A gente não tem água suficiente, a gente não tem comida. Deserto é um lugar de solidão. Os desertos da vida nos tentam achar que viver não é o bastante. O deserto é aquele lugar onde a gente perde a esperança, a gente não vê horizontes. O deserto é o lugar das miragens, onde a gente é facilmente enganado pelo nosso coração. Lembra no desenho animado que o cara via um oásis e ele corria? Não sei qual era, o Pica-Pau? Nosso irmão Pica-Pau. Porque Bart Simpson é nosso irmão. Outro dia eu vi um desenho do Bart Simpson na igreja, né? Mas ele está precisando de um pastor diferente, que o confronte. Aí corre no desenho animado. Aí quando mergulha, dá de cara na água. O deserto é onde a gente dá na areia. A gente dá de cara na areia. O deserto pode não ser real. O deserto pode ser resultado do óculos da depressão que você está usando. Porque a depressão, porque essa lente escura com a qual o deprimido olha para a vida, desertifica a vida. Será que você não está desertificando a vida com o seu olhar? Você olha para o seu casamento e você só vê deserto. Você olha para a sua carreira e você só vê deserto. Você olha para a sociedade e você só vê deserto. Você olha para o futuro e você só vê deserto. Você tem aquilo que alguns terapeutas chamam de tríade negativa, né? Certo? Você tem uma visão negativa de si mesmo. Você não vê nada de bom em você. Tirando a minha barriga, irmãos, eu gosto muito de mim. Barriga não. Pastor não tem barriga. Pastor tem uma protuberância abdominal. E pastor também não tem careca. Pastor tem uma deficiência folicular superior. Por favor, respeitem os vossos pastores. Amém, Sabiá? Mas quando você está no túnel frio e solitário do medo, e quando você está no deserto escaldante, com esse óculos da depressão, você olha para o espelho e você não gosta de nada de você. E não é só uma visão negativa de si mesmo, você tem uma visão negativa do mundo. Tudo fica sem graça, tudo é opaco, tudo é insosso, tudo é
Nada vale a pena. E aí você pensa nisso, você se sente assim, e você se afunda num comportamento que pode ser expresso nessa frase. Você acha que viver não é o bastante. Mas não é só uma visão negativa de si, não é só uma visão negativa do mundo, é uma visão negativa do futuro. Nada vai dar certo. Sabe o hipocondríaco? Eu sou um pouco, eu acho. Apareceu 2 manchinhas aqui, eu olhei e falei, sim, câncer tipo 3. E assim ela é muito submissa à minha orientação pastoral. Ela falou assim, então vai no médico. E aí marco eu, dermatologista. Perco aqui uma manhã de trabalho, vou no dermatologista, já imaginando meu funeral. Os hinos, sabe, assim. Imaginando quem ia levar as minhas alças do caixão, porque afinal de contas, 2 manchas que eu nunca vi aqui no meu braço. Aí eu chego lá, o médico fala assim, pois não, senhor Gerson. Falei, estou morrendo. Falei, estou com essas manchas aqui. Nem terminei a frase. Eu estou com essas manchas aqui, doutora. E ela falou assim, isso é sol, protetor solar. Próximo assunto. Você vê como você tira o óculos? Nós temos essa tendência à catástrofe, né? A gente nunca pensa assim, o filho chega às 11 horas, Bernardo chega às 11h45, 11h40 na Marechal, vindo da faculdade, eu desço o carro, vou encontrá-lo, pego e a gente vai conversando. São 10 minutos luminosos, assim, todos os dias que eu pego o Bernardo. Ou quando a gente leva o Pablo para a aula de cello, a gente vai batendo um papo. Mas se dá 11h40 e ele não fala lá no WhatsApp, Bernardo, e aí, tá chegando? Bernardo, onde você está? Bernardo, quantos tiros você levou? A gente é assim, irmãos. Nós somos a catástrofe sedutora. Nós somos uns crentes muito meia boca. A gente não pensa assim, meu filho deve estar evangelizando, deve estar falando de Jesus no ônibus. Porque um dia desse ele falou, papai, vim lá da fundação até em casa falando para o cara lá, por que eu não fumo maconha? Por que Jesus é bom e tal. Mas não, olha só, ele, no mínimo, foi uma bala perdida. No mínimo, ele foi abduzido por alienígenas. Vamos tirar esse óculos? Amém ou não? Porque esse óculos nos restringe ao túnel escuro e frio do medo. Esse óculos desertifica a nossa vida. E por fim, a terceira palavra é caverna. Elias se vê paralisado de medo. Elias vai para o deserto. Mas aí não é suficiente, ele se enfurna, ele se esconde, ele se avestruza numa caverna. Verso 9 diz, ali entrou numa caverna e passou a noite. Gente, a caverna não é um lugar legal para você passar a noite. A noite já tem os seus vultos, não tem? Seus uivos, seus fantasmas, seus pavores noturnos. Aqueles 3h47 da manhã que você acorda pensando num problema, e você olha e fala, meu Deus, eu preciso dormir, mas aí o problema está ali. Imagina você passar a noite numa caverna, fria, lúgubre, com morcegos, úmida. Para qual caverna você tem fugido ao achar que viver já não é o bastante? Nessa manhã, em nome do Senhor Jesus, o Deus de toda a vida, eu lhes digo, saiam da caverna. A vida está lá fora. Eu não preciso nem evocar o mito de Platão, né, Márcio? Não preciso citar o mito da caverna de Platão. A vida está lá fora, irmãos.
o sol raiou, os parques estão floridos. Setembro chegou, a primavera florescerá de novo sobre o inverno das nossas tristezas. Como diz Beto Guedes e Ronaldo Bastos, quando entrar setembro e a boa nova andar nos campos, a boa nova está andando nos campos, a primavera voltou, o verão se avizinha, você vai para a praia de novo, para o Principado de Cananéia, né? Ou para o meu amado Cabo Frio e Búzios, que é perto da minha sogra e da minha família, aí eu não preciso pagar hotel, que eu não sou bobo. No mundo ideal, irmãos, nós teríamos 11 meses de férias e 1 mês de trabalho. Mas eu acho que a gente ia enjoar. Sobretudo se o cunhado fosse, a sogra. No mundo ideal, a gente teria 5 dias de folga e 2 dias de trabalho. Mas o trabalho dignifica a gente, o trabalho dá sentido, não dá? Você acorda de manhã, eu vou resolver o problema de alguém hoje, não é bom? Eu vou fazer diferença na vida de alguém. Então, meus queridos, saia da caverna. Pastor, então quer dizer que a gente entra nesse lugar, nesse ambiente, nesse estado de alma, quando a gente acha que viver não é bastante, quando a gente é paralisado pelo medo. É muito pelo medo? Sim, mas é muito mais do que isso, é multifatorial. Mas esses são símbolos. Quando você é paralisado no túnel escuro e frio do medo, quando você se vê no deserto pelo óculos da depressão, e quando você se encolhe na posição fetal, na caverna lúgubre da sua falta de esperança. Agora, pastor, como é que a gente sai daí? Eu quero te dar uma notícia ruim e depois uma boa. A ruim é que você não sai daí sozinho. Deus envia os seus anjos. Amém. Deus envia os seus anjos. Ele enviou um anjo para Elias, tocou em Elias e falou: Elias, o que você está fazendo aí, cara? Você é amado, você é precioso. A sua vida faz diferença na vida de muita gente. Você tem um futuro extraordinário. A história relatará os seus feitos gloriosos, Elias. O que você está fazendo aí na caverna, Elias? Eu sou daqueles que creem em anjo. Anjo mesmo. Anjos, ser celestial, espiritual, descrito como alado nas Escrituras. Mas eu creio em anjo. Você crê? Billy Graham tem um livro chamado Anjos, os Agentes Secretos de Deus. Eu creio que o Senhor acampa os seus anjos ao meu redor e ao nosso redor, como diz o salmista. Mas eu também creio em anjo, gente. Tem anjo e anjo, gente. Como é que é esse negócio de anjo, gente? Porque a palavra anjo, tanto no hebraico quanto no grego, quer dizer enviado, mensageiro. Então, sabe o seu professor lá na tua escola, adolescente, universitário? Ele pode ser um anjo de Deus, que ao você narrar o seu medo de viver, ao você narrar o deserto no qual você se vê, ao você narrar a caverna na qual você se escondeu, ele vai tocar em você e vai falar: se levanta, sai daí, a vida está lá fora, tem futuro à frente. Anjo de Deus, seu professor. Anjo de Deus, seus pais. Ah, pastor, você não conhece meus pais. Você não conhece os meus. Pai é anjo de Deus. Mãe é anjo de Deus. Pastor, meu pai é problemático. Ok, então o Senhor vai levantar outro Gabriel, outro Rafael, outro Miguel. Vai ser seu professor. Vai ser seu colega na faculdade, no colégio. Vai ser seu amigo aqui na igreja. Vai ser o seu terapeuta. Terapeutas são anjos de Deus. São ou não são, irmãos? O psiquiatra, o médico é um anjo de Deus. A medicina é graça comum, irmãos. E olha só, é tudo complementar. Só o psiquiatra pode prescrever medicação.
Só o psicólogo pode fazer alguns testes. E só o pastor pode orar com você. O ideal seria um pastor, psicólogo e psiquiatra. Mas o salário ia ser impraticável. E nem a agenda. Assim como a agenda. O médico é um anjo de Deus, irmãos. O terapeuta é um anjo de Deus. Seus líderes espirituais adolescentes, o Dimas, o Felipe, o Augusto, são anjos do Senhor na vida dos nossos adolescentes. Quarta-feira, impactados por essa notícia, nós fizemos um meeting, uma reunião virtual. Eu, Dimas, Augusto e Felipe decidimos que não seria sábio esperarmos até sexta-feira para estarmos com os nossos adolescentes, chocados, entristecidos, estarrecidos com o que aconteceu com a sua querida colega, nossa irmãzinha. E a gente se reuniu à noite, e uns 20 adolescentes estavam presentes, uns 20 pais. Deus abençoe você, pai, por essa atitude angelical que você teve. E a gente se reuniu, né, Dimas? Né, Felipe? Né, Augusto? E a Raica veio junto. Raica, Deus te abençoe, querida. Terapeuta experiente. E aí eles falaram, Augusto não pôde, estava numa missão no CR, mas com o coração aqui com a gente, em oração. Não é, amado? E aí na nossa conversa, uma conversa de catarse, uma conversa de expressão do coração, uma conversa de enfrentamento desses mitos, desses preconceitos, uma conversa de exercício de misericórdia, uma conversa de não julgamento, uma conversa de enfrentamento de medos de desertos e de iluminação de cavernas, de interdição de cavernas. E aí a Raica, de forma abençoadíssima, citou uma frase, eu esqueci o nome dela agora, Raica, doutora Karina, uma japonesa preciosíssima, tem pós-doutorado em suicidologia, e ela trabalha muito, um termo que eu aprendi essa semana estudando o material dela, pós-venção. Essa é uma conversa aqui que é bíblica, ela é pastoral, mas ela é promotora de saúde mental. Amém ou não? Então a gente fala de prevenção, mas ela usa um termo pós-venção, que vem do inglês pós-vention, que é o cuidado com os enlutados de pessoas que tiraram a sua própria vida. Do quão é difícil para quem perde um ente querido retomar a caminhada da vida, da existência. E aí a Raica usou uma frase assim preciosíssima na fala dela para os adolescentes. Se tem vida, tem jeito. Grave 2 frases, 3 coisas hoje de manhã. Primeiro, quando achamos que viver não é o bastante, Deus está pronto a nos socorrer, enviando os seus anjos. Anjo, anjo ou anjo, gente. Você não vai ficar sozinho no túnel escuro do medo, no deserto pavoroso da sua angústia e na caverna fria da sua solidão. Quando viver não é o bastante, Deus envia os seus anjos para nos socorrer. Para nos dizer o que você está fazendo aí. Para nos dizer, levanta. Essa é a primeira coisa. Isso é o extrato da minha palavra em 1º livro dos Reis 19. Mas a segunda coisa é essa frase preciosíssima. Se tem vida, tem jeito. Uma vez eu estava muito angustiado e eu bati um papo com Eli, meu amigo Eli Maia, nosso irmão, pastor, presbítero da nossa igreja. E a gente conversou a beça e no final ele me falou uma coisa que eu guardo também com carinho. É a segunda vez que eu cito você, Eli, nessa celebração. Ele disse assim, Gerson, não importa a pergunta, a resposta sempre será amor. Não importa a pergunta, a resposta sempre será amor. Grave essas 3 coisas. Quando viver não é o bastante, Deus está pronto a nos socorrer, enviando os seus anjos que tocam no nosso coração e nos dizem, levanta, o que você está fazendo aí? Vamos embora,
Simbora, como diz o nordestino. Segundo, se tem vida, tem jeito. Se tem vida, tem jeito. Vamos dizer juntos? Se tem vida, tem jeito. Assim diz o Senhor. E não importa a pergunta que você esteja fazendo sob a égide desse medo paralisante, na angústia desse deserto e na solidão dessa caverna, a resposta sempre será amor. Que o Senhor nos abençoe. Ontem eu falei com o Marcinho Capelli, que está aqui, pastor, teólogo, e ele me lembrou uma frase que eu gosto também. A gente precisa transformar o substantivo esperança num verbo. Vamos esperançar?